Irmãos, vamos abrir a palavra em 2 Timóteo. Quero ler um texto que o nosso irmão Zaqueu compartilhou aqui no início da reunião. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 10. Nosso irmão Zaqueu leu do verso 1 ao 13 e nós vamos ler apenas o verso 10. Amém? Diz assim a palavra: por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Quero chamar a atenção dos irmãos para essa expressão utilizada por Paulo: tudo suporto por causa dos eleitos de Deus. O contexto, então, de 2 Timóteo fala dos sofrimentos pela casa de Deus, dos sofrimentos pelo reino dos céus. E nós temos nos proposto, então, após alguns meses de estudo da primeira epístola a Timóteo, tendo ali entendido alguns pontos essenciais, analisar esses pontos essenciais também a partir da segunda epístola a Timóteo, a partir de Tito e Filemão, porque essas 4 cartas, irmãos, elas têm uma conotação pastoral, instruções dadas pelo Senhor, pelo seu Espírito, da maneira com que nós devemos proceder na casa de Deus, que é a sua igreja. Irmãos, nós não podemos negligenciar este assunto, a igreja do Senhor, a sua casa, porque Cristo deu a sua vida pela sua igreja. Cristo foi feito pecado por nós. O pecado da humanidade estava sobre ele. O Senhor deu 7 brados na cruz, né? E um desses brados é: Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Porque o Senhor estava ali como um cordeiro, santo, puro, sem defeito algum, sem nenhuma mácula, se fazendo pecado por nós. O Deus que não poderia de maneira nenhuma experimentar a morte, porque como Ele mesmo disse, eu sou a vida, o que Ele está fazendo? Entregando a sua vida em favor de nós. Descendo ao Hades, que é a região dos mortos, por amor de nós. Ressuscitando em vida, por amor de nós, pela vontade do nosso Pai Celestial. Então esse assunto, a casa de Deus, é de extrema importância para o nosso Senhor, de extrema importância. Primeiro, o Evangelho de João, no capítulo 3, não precisamos ir lá, mas é registrado assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, é como se nós disséssemos assim: quando nós tocamos indevidamente, inadequadamente na casa de Deus, nós tocamos aquilo que está no coração do Senhor e o ofendemos profundamente. E o inimigo sabe disso. E ele tem investido nesses últimos dias para que as portas da casa de Deus, digamos assim, sejam abertas para as contaminações deste mundo. Então o povo de Deus, cego muitas vezes, achando que está fazendo a vontade de Deus, está permitindo que coisas mundanas sejam introduzidas na santa casa de Deus. E isso tem ofendido o Senhor profundamente. E há consequências hoje, experimentamos consequências em razão disso, mas também experimentaremos piores consequências na volta do Senhor. Porque tudo aquilo que nós fazemos por meio do corpo, seja bem ou seja mal, nós haveremos de responder perante o Senhor. Então os irmãos percebem? O Espírito do Senhor nos tem levado a estudarmos essas cartas, a nos curvarmos diante do Senhor, nos prostrarmos diante dEle, para que nós possamos ser ganhos, recebamos luz, porque é a medida do Senhor para nós, neste momento que nos reunimos neste local aqui, temos experimentado esses estudos, para que possamos fazer uma reflexão. Senhor, o que nós temos feito na Tua casa? Como nós temos procedido na Tua casa?
que tem, de alguma forma, Senhor, afrontado a Tua santidade, a Tua glória. Se nós, durante todos esses meses, não paramos nenhum minuto, tendo estudado a palavra do Senhor, para refletirmos sobre isso, nós temos como que dado de ombros ao falar do nosso Senhor. E experimentaremos as consequências de termos endurecido os nossos corações enquanto igreja que se reúne neste lugar, à visitação de Cristo neste momento. Que o Senhor nos ajude, que Ele tenha misericórdia de nós. O Senhor tem aparado as arestas, digamos assim. O Senhor tem exortado, disciplinado, para quê? Por que alguém que é um agricultor, alguém que lida com plantas, apara os ramos daquela planta? Para que ela cresça mais e para que ela produza mais frutos ainda. Esse é o objetivo, de se aparar os ramos dessa planta. E é isso que o Senhor está fazendo conosco, irmãos. Ele quer ver o seu testemunho de maneira plena em nosso meio. Mas para isso, muitas vezes, Ele precisa exortar. E se essa exortação não é ouvida, Ele precisa disciplinar, seja no âmbito corporativo da igreja que se reúne aqui, mas também em nós, enquanto membros, individualmente. Na casa de Deus, cada um de nós somos pedras vivas, que somos edificados juntos, o edifício, a casa de Deus. Então o Senhor vai falar com toda essa casa, mas Ele vai falar com cada uma das pedras, porque Ele habita em cada um daqueles que creu no Senhor, que o recebeu, que foi realmente regenerado, nascido do alto. É amor do Senhor. Estão acontecendo coisas difíceis na minha vida, na vida dos irmãos. Temos passado por tribulações. Podemos dizer assim, irmãos, esse é o falar de mais amor da parte do Senhor por nós. Porque são as tribulações, são as dificuldades que nos fazem parar e olhar para o alto. Enquanto é uma bonança a vida, enquanto a vida vai numa tranquilidade, nós somos tendenciosos a viver uma vida independente do Senhor. Né? Vamos pensar aqui na figura lá dos apóstolos, dos discípulos. Eles estavam num barco com o Senhor Jesus. Enquanto as águas estavam calmas, alguém se preocupou em ir lá pedir algum conselho do Senhor? O Senhor estava dormindo lá no barco. Enquanto as águas estavam calmas, que eles estavam atravessando o mar, nenhum dos discípulos toca no nome do Senhor. Eles só correm para o Senhor quando vem a tempestade. Quando o mar começa a ficar revolto, então eles vão aonde? Eles vão onde tem que ir e onde todos nós devemos ir, em busca de socorro da parte do Senhor. E ali o Senhor vai mostrar, como mostrou para eles, vai mostrar para nós, sabe o quê? Que Ele é o Senhor da tribulação. Porque Ele diz para o mar, né? Cala-te, acalma-te. E aquela tribulação se submeteu. E aí os discípulos disseram, né? Quem é este? Que até o mar, até a tempestade, esse é o nosso Deus. Então essa tribulação nas nossas vidas, esse mar, esse turbilhão de coisas, quando nós nos voltamos para o Senhor, reconhecemos nele que Ele é o Senhor da tribulação, que Ele é o Senhor da tempestade. E nenhuma tribulação, nenhuma tempestade pode resistir à sua palavra. Entretanto, ela tem a sua serventia, ela tem, né, a tribulação é um excelente instrumento da parte do Senhor para nos tocar profundamente. Irmãos, e o Senhor, só mais uma coisa, e o Senhor sabe onde Ele toca em nós, que é a nossa parte mais sensível. Tem muita gente que pode passar por dificuldade financeira, isso não vai atingir tanto. Mas se mexer com o filho, aí você pegou no calcanhar de Aquiles. Tem gente que mexer com o filho não afeta tanto, mas se pegar no bolso dele, aí você sabe onde mexe. Então o nosso Senhor sabe onde Ele mexe na parte mais sensível, naquilo que o nosso coração está mais apegado, para poder trabalhar em nossas vidas, para poder tratar. Isso é ato de amor, irmãos.
Eu tenho certeza que você que tem filho aí, eu não tenho filhos, mas sou filho. Tenho certeza que você tem filhos, dói muito o seu coração quando você tem que disciplinar ele. Mas isso é uma prova de amor, não é verdade? Da sua parte para ele. Tendo que disciplinar, né? Tendo que privar ele de algumas coisas que ele gosta, mas para que ele aprenda a lição. Assim é o nosso Senhor. Ele também disciplina os seus filhos. Está na palavra de Deus. Hebreus fala sobre isso. Se estáis sem disciplina, é porque sois bastardos. Mas se vocês têm realmente recebido da parte do Senhor disciplina, é porque vocês são filhos. E Deus tem um compromisso com os seus filhos. Até que Cristo seja plenamente formado em nós. Então esse assunto, a casa de Deus, deveria mexer profundamente conosco. Nos fazer realmente nos voltar para o Senhor e falar: Senhor, como eu tenho procedido na tua casa? E lembre-se, a casa de Deus não é esse lugar de pedras. A casa de Deus é a sua igreja, aquela que habita na presença do Senhor. Como está escrito lá em Colossenses, que nós estudamos no domingo passado. Nós estamos ocultos em Cristo, em Deus, nas regiões celestes. Então, espiritualmente, nós estamos num corpo físico aqui na terra. Mas espiritualmente também nós estamos em Cristo, que está em Deus, assentado nas regiões celestiais. Por isso é dito, né? O que ligares na terra terá sido ligado no céu. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Uma união indissolúvel com o cabeça que é Cristo Jesus. 2 Timóteo, então, é uma continuidade desse encargo do Espírito de como nós devemos proceder na casa de Deus, que está lá em 1 Timóteo, esse versículo, capítulo 3, versos 14 e 15, para que se eu tardar, saibais como proceder na casa de Deus. Em 2 Timóteo, que nós estudamos na quarta-feira, qual é o ponto-chave? Os sofrimentos pela casa de Deus, pelo reino de Deus. E um dos textos que chama a atenção é esse que nós lemos. Paulo, se os irmãos lerem do verso 8 ao 10, os irmãos vão perceber o seguinte, que Paulo estava sofrendo, prisão, e aqui em 2 Timóteo, especificamente, foi a prisão, o aprisionamento de Paulo o último, porque ele aqui seria decapitado pelo Império Romano, por ordem do imperador, por causa do Evangelho, por causa da palavra. Então ele está aprisionado em masmorras romanas, prisões extremamente degradantes, sabendo que o seu destino seria, se o Senhor não intervisse, se não fosse essa vontade, a decapitação. Ele seria punido com morte. E aí ele fala aqui no verso 10, Verso 9, perdão. Pelo qual estou sofrendo algemas como malfeitor, segundo a palavra de Deus. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto. Ele estava suportando aquele sofrimento de estar algemado, preso por causa do Evangelho. Mas ele diz aqui, tudo suporto por causa dos eleitos de Deus, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. Você está disposto, irmão? Essa pergunta. Eu, ou qualquer um dos irmãos aqui, que tem ganhado da parte do Senhor, está disposto a sofrer por causa dos eleitos de Deus? Ou seja, por causa do seu irmão que está aí do lado, você está disposto a sofrer por ele? Porque, do ponto de vista natural, do ponto de vista terreno, a ideia é assim, cada um com seus problemas, cada um com suas dificuldades, cada um que se resolva. Mas do ponto de vista espiritual, que nós soframos por causa dos eleitos, para que eles também cheguem ao conhecimento da parte do Senhor. Que o Senhor nos ajude. Na quarta-feira passada, então nós avançamos, eu não vou repetir aqui o que falamos, mas na quarta-feira passada avançamos em 5 elementos, alguns elementos, melhor dizendo, básicos, que nós vamos encontrar em 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. O primeiro
é o zelo pela palavra de Deus. Em todas essas cartas, irmãos, há exortação da parte do Espírito para que nós tomemos cuidado e zelemos pela sã doutrina, pela verdade, para que nós não negociemos com a verdade do Senhor. Porque este é um dos grandes perigos, inclusive do nosso tempo. Já era no tempo de Paulo, no século I. 20 séculos depois, nós estamos no século 21, e isso é muito mais intenso, esse cuidado que nós devemos ter. Porque Satanás tem distorcido a palavra, Satanás tem usado homens no meio da igreja para pregarem mentiras, ensinos malignos no meio da igreja, e saber discernir e manter-se fiel à verdadeira palavra é um dos desafios que nós temos hoje. 2 Timóteo traz a seguinte verdade dos nossos dias: haverá tempos que as pessoas não vão suportar ouvir a sã doutrina, a palavra genuína de Deus, mas elas vão se cercar de mestres que vão ensinar somente aquilo que o seu coração cobiça. Então, se você quer aprender sobre como ganhar dinheiro no meio do povo de Deus, tem mestre da palavra que vai trazer vários versículos aqui dizendo, o caminho é esse. Se você quer aprender como ter sucesso emocional, você vai se cercar de mestres com a palavra de Deus na mão, que vão pensar versículos e vão dizer, o caminho é este aqui. Então, para todos os assuntos que o seu coração cobice nessa terra, você tem mestres que vão ensiná-lo sobre isso. E a internet hoje, ela está aí muitas vezes para nos abençoar, né? Achando aí, podemos ouvir, ter estudos preciosos, mas também, se nós não tivermos cuidado, a internet está aí também para destruir aquilo que nós temos ganhado da parte do Senhor. Então, para qualquer assunto que tiver no seu coração, você cobiçar, você vai achar um mestre na internet que vai ensinar aquilo do ponto de vista da palavra. Então, são aspectos externos. Ninguém, dentro desse ponto de vista, busca Cristo por quem Cristo é e por aquilo que Ele fez, mas busca Cristo por aquilo que Cristo pode nos dar, não por quem Ele é. Isso é terrível, altamente destrutivo. Então, esse primeiro elemento tem que ficar gravado nos nossos corações, irmãos. Você quer saber como proceder adequadamente na casa de Deus? Amar a palavra, a genuína palavra de Deus, é o primeiro ponto. Mas também há aqui instrução da parte do Senhor como segundo elemento de extrema importância, é o governo na casa de Deus e o serviço na casa de Deus. Também nós temos instruções nas 4 cartas. Há também instruções do ponto de vista, irmãos, do amor e do cuidado à família, seja a família celestial, seja a família terrena. 1 Timóteo, primeira carta, nos faz uma advertência extremamente severa com respeito a isso. É dito assim: se nós não cuidamos dos nossos e das nossas famílias, nós negamos a fé e somos pior do que o incrédulo. Então, se nós não temos um olhar de amor, de zelo, de cuidado pelos nossos irmãos em Cristo e pelos nossos familiares, terrenos mesmo, pessoas que o Senhor, pela sua graça, colocou em nossas vidas como familiares, nós negamos a fé em Cristo Jesus. E aí, um último elemento. O Senhor nos traz também exortações e de caráter pessoal, alguns cuidados que nós, membros do corpo, devemos ter no nosso dia a dia, Então, em Timóteo, 1 e 2 Timóteo, nós estudamos todos esses elementos. Agora nós vamos avançar um pouco para o livro de Tito. Antes, porém, eu quero que os irmãos já vão indo no capítulo 1 de Tito. Tito,
mas eu queria ler uma mensagem que 4 parágrafos, que nós abstraímos de 2 Timóteo. Quando nós lemos a carta de 2 Timóteo, o Espírito do Senhor nos leva a considerar esses elementos, talvez muitos mais, mas a mim o Senhor me levou a considerar esses elementos que eu vou aqui ler para os irmãos, uma mensagem dividida em 4 parágrafos. Diz assim: servimos a Deus desde os nossos antepassados, em uma fé sem fingimento. É preciso reavivar o dom de Deus que está em nós e participarmos juntos do sofrimento pelo Evangelho, pois fomos chamados em uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Devemos também nos lembrar de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, pois se perseveramos, com Ele também reinaremos, uma vez que o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Devemos nos purificar dos erros, para sermos utensílios para a honra na casa de Deus, e estar preparados, já que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, e todos que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todavia, não nos esqueçamos que Deus, em Cristo Jesus, há de julgar vivos e mortos pela sua vinda e manifestação do seu reino. E até lá, devemos pregar a palavra, corrigir, repreender, pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, irão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças. Mesmo que sejamos oferecidos por libação, devemos nos lembrar que a coroa da justiça nos está aguardada para aquele grande dia, não apenas para nós, mas para todos aqueles que amam a vinda do nosso Senhor. E até lá, mesmo que sejamos abandonados por aqueles que amam o presente século, sempre teremos o Senhor que nos assiste e nos livra da obra maligna, bem como os irmãos que estarão conosco. Amém? Essa mensagem que eu acabei de ler são versículos que eu pude pegar de 2 Timóteo. Então forma essa linda mensagem de exortação, mas também de encorajamento da parte do Senhor. Então agora vamos a Tito, nesse tempo que nos resta, para então estudarmos a partir daqueles 4 pontos o que Tito tem para nós. Primeira coisa que nós vamos fazer é ler o versículo 5 de Tito. Tito, capítulo 1, versículo 5, diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Esse versículo é um versículo chave para nós vermos, irmãos, qual que é o ponto assim fundamental dessa carta escrita pelo Espírito de Deus, usando o apóstolo Paulo a Tito. E o ponto fundamental que nós temos aí é justamente pôr em ordem a casa de Deus. Os irmãos querem ler comigo novamente? Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Então, se na casa de Deus há sofrimento pela casa de Deus, na casa de Deus também há um encargo da parte do Senhor de colocarmos em ordem as coisas que precisam ser colocadas. As coisas não podem estar desordenadas. A gente não pode fazer
do jeito que a gente acha que deve ser feito. Nós temos que agir de acordo com o que a palavra nos traz, seja no âmbito corporativo, mas seja no âmbito individual. Então vamos pensar assim, irmãos, para sermos um pouco mais didáticos. O que na minha vida e o que na sua vida ainda precisa ser colocado em ordem do ponto de vista da palavra de Deus? Tem alguma coisa ainda que precisa ser colocada em ordem na sua vida? Eu acredito que sim, na minha tem várias. Essa é a primeira pergunta que nós temos que responder diante do Senhor. Senhor, existe algo que ainda carece de ser colocado em ordem na minha vida diante do Senhor? Existe. Então, o que nós temos feito para que isso seja possível? Nós já estamos agindo? Provérbios diz assim: se nós confessarmos o nosso pecado e o deixarmos, nós acharemos misericórdia da parte do Senhor. Você viu que são duas coisas? Confessar o pecado. Senhor, a minha vida tem sido desordenada na tua presença. Só aí tá bom? Para acharmos misericórdia da parte do Senhor? E deixarmos esses caminhos que têm provocado desordem. E é isto que nós estamos justamente estudando aqui. Na família, a mesma coisa, irmãos. A família é a primeira expressão do testemunho da casa de Deus. O que nas nossas famílias tem estado em desordem diante da luz do Senhor? Não é aquilo que eu acho, não. Mas diante da palavra, da luz do Senhor. Esse ponto, preciso conversar com a minha esposa, essa situação aqui precisa ser resolvida com os nossos filhos. Então o que nós estamos esperando para fazer isso? Estamos esperando o Senhor Jesus voltar? O tempo de colocar em ordem é hoje. Imagina o seguinte: você está saindo aqui da reunião, vamos colocar de uma maneira, né? Assim, para a gente poder imaginar a ideia que eu estou querendo chegar. Aparece um anjo ali para você e diz assim, vou pegar o Moisés aqui como exemplo. Moisés, amanhã às 18 horas o Senhor vai levar você. Então você tem de hoje até amanhã às 18 horas. O que o Moisés buscaria fazer? Colocar as coisas em ordem. Não, eu preciso pedir perdão lá para o meu filho, eu preciso dar instrução aqui, pregar o evangelho para quem eu não preguei ainda, que eu estou enrolando. Vai faltar tempo, irmãos. Vai faltar tempo. Mas faça esse exercício, sabe por quê? De raciocínio. Porque o nosso dia, ninguém conhece. Você pode sair aqui, eu posso sair ali, usei o Moisés, pode acontecer comigo também. E ter um infarto aqui, pronto, fui. Não é verdade? Nosso dia e hora ninguém sabe. Então nós não podemos protelar, porque depois que nós partirmos, não tem mais como colocar em ordem. Aí nós vamos enfrentar o tribunal de Cristo, não para salvação ou não. Se nós cremos no Senhor, se formos regenerados, somos salvos. Mas nós vamos enfrentar o tribunal de Cristo e lá as nossas obras serão manifestas. Para galardão. Será que queremos ser privados do privilégio de reinar com Cristo sobre essa terra por 1000 anos? Eu não gostaria, e tenho certeza que nenhum dos irmãos também. Então é necessário pôr em ordem as coisas restantes do ponto de vista da casa de Deus. Então esse é o ponto fundamental desta carta dirigida pelo Espírito de Deus à sua igreja, mas aqui usando Paulo, remetendo a Tito. Então agora vamos ler mais um versículo que fala sobre o cuidado da palavra, que é um dos pontos fundamentais que estamos estudando. Então, o que nós vamos fazer agora? Com respeito à palavra de Deus, o que o Espírito diz na carta de Tito? Abra sua Bíblia aí no capítulo 1, verso 9. Capítulo 1 de Tito, verso 9. Então diz assim: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino,
como para convencer os que o contradizem. Ser apegado à palavra de Deus não é segurar, não é tocar. Imagina que você está no meio do mar, seu barco afundou e tem uma boiazinha lá sobrando. Você vai simplesmente tocar na boia ou você vai se apegar a ela com todas as suas forças para você não afundar também? Né? Então é isso. O sentido aqui é você apegar. É o mesmo sentido que nós temos lá em Hebreus capítulo 2. Diz assim: é necessário que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Porque antes o Senhor falava aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias, irmãos, segundo está em Hebreus, Ele nos tem falado diretamente pelo Seu Filho. E se nós negligenciarmos, como é que nós vamos escapar das consequências disso? Ele tem falado diretamente a nós, por meio de Cristo. Então é necessário que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. E aqui em Tito, então, capítulo 1, verso 9, qual é a exortação do ponto de vista da palavra? É nós ouvirmos a palavra domingo e irmos embora porque domingo que vem tem mais? Não. É nós nos depararmos com temas como esse, como se deve proceder na casa de Deus, e nos apegarmos com firmeza para a nossa salvação. Como se fosse aquela boia lá no meio do mar. Só está você, a boia e o mar. Se você não tiver aquela boia, você ou eu vamos afundar. Você quer ainda colocar mais drama nisso? Imagina que você não sabe nadar. E aí, você vai se apegar com firmeza à boia ou não? Vai se apegar com muita firmeza a essa boia. Essa boia vai fazer parte da sua vida. E você não vai soltar ela de jeito nenhum. E isso é que nós devemos fazer com a palavra de Deus. Se formos apegados a ela, nós não seremos levados pelo engano, por toda sorte de doutrinas malignas que estão aí pelo mundo espalhadas. Nós não seremos levados pelo engano. Então, esse é a primeira exortação da parte do Senhor. Nós vamos caminhar um pouco mais. Sei que os irmãos já estão um pouco cansados. Então, vamos um pouco mais devagar aqui. O segundo ponto que eu quero abordar com os irmãos aqui em Tito, uma verdade profunda também, sobre o arranjo de Deus em sua casa. Né? E aí nós vamos abrir aqui o capítulo 2. Vamos fazer uma leitura dos versos 1 ao 6. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, que de igual modo exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Então aqui há um arranjo de Deus quanto homem, mulher, idoso e idosas, moças e rapazes. Então, para todos eles o Senhor traz uma palavra. Para todos nós, aqui nós temos idosos e idosas, jovens, rapazes jovens, moças jovens. Então, qual que é a ordem de Deus na sua casa, o arranjo de Deus para cada uma dessas figuras? Eu só vou ressaltar aqui novamente, para não ser cansativo, um item de cada, tá? Quanto aos homens idosos, que sejam sadios na fé. O que nós podemos considerar como idoso? A palavra nos dá um parâmetro de 60 anos, né? Então, que sejam sadios na fé,
os irmãos mais velhos, biologicamente falando. E quanto às nossas irmãs mais velhas, elas devem ser mestras do bem. O que é mestre do bem? É alguém que está apto a ensinar outros a praticarem o bem também. Isso é ser mestre do bem. E quanto às moças recém-casadas, amem os seus maridos, amem os seus filhos. Parece uma bobagem nós dizermos isso. Será que isso não seria algo lógico? Nos últimos dias, irmãos, o que nós temos visto é justamente o quê? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriou. Então as moças jovens, recém-casadas, têm dificuldade de amar o marido, de se submeter a ele, têm dificuldade de amar o filho, né? E amar é dizer não quando precisa ser dito não, disciplinar quando precisa disciplinar. Não é aquele amor mundano. Eu vou dar tudo que meu filho quer, porque eu amo ele. Você está às vezes destruindo o seu filho com um amor que é segundo o mundo, não um amor segundo Deus. Então isso exige muito sofrimento, irmãos. O amor, a palavra diz, o amor é sofredor, exige muito sofrimento. Então as mais moças casadas, amem o seu marido, amem os seus filhos segundo a palavra de Deus. E aos moços, né? André, Mateus, o filho do nosso irmão Hugo lá, criteriosos. Quer dizer isso? Que tudo que tiverem que fazer, usem a palavra de Deus como parâmetro. Entendemos isso, moços? Estou sendo chamado para ir na festa da faculdade. Senhor, ali há alguma coisa que vai ofender o Senhor? Então não é para mim. Estou me envolvendo emocionalmente em um relacionamento com a moça. Senhor, está de acordo com a tua vontade? Não, então não é para mim. Ter critério em todas as coisas. Isso é a palavra do Senhor para os moços, né? Então, segundo ponto, o arranjo da parte de Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Eu sei que não é fácil. Uma coisa é nós lermos, uma coisa é nós compreendermos do ponto de vista intelectual, mas a Bíblia não é receita de bolo, não é manual de instrução para você montar lá um aparelho eletrônico. Então a gente olha aqui a vontade do Senhor e diz: Senhor, me capacita a negar a mim mesmo, para seguir o Senhor pela sua vontade, porque eu de mim mesmo não consigo, eu amo só a mim, e olha lá, não tenho capacidade de amar outras pessoas. É preciso confessar diante do Senhor, é preciso nos aproximarmos ao trono, diante do trono da graça, durante o tempo que se chama hoje, para que nós possamos experimentar a beleza do que o Senhor tem nos falado aqui. Vamos avançar mais um pouco? Capítulo 3 agora de Tito. Governo e serviço na casa de Deus. Vamos ler 2 versículos. O primeiro está no versículo 1. Lembra-lhes. O que o Espírito está dizendo? Para nós, Igreja do Senhor, sermos lembrados. Nós temos que ser lembrados constantemente disso aqui, tá? Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Então o Senhor juntou 2 coisas aqui: obra, que é serviço, e governo, dizendo que nós devemos nos submeter às autoridades. Nós devemos estar sujeitos aos governantes, às autoridades, e sermos obedientes. Sejam governantes e autoridades terrenas, mas principalmente governo e autoridade celestial. Quem são os irmãos que têm o encargo do Senhor, da parte do Senhor, o corpo de presbíteros? Precisamos nos submeter a esses irmãos, mas também precisamos nos submeter ao prefeito, ao delegado, ao juiz, ao promotor e assim por diante, porque são autoridades constituídas por Deus.
Então, irmãos, o que eu vou falar aqui agora é com muito amor da parte do Senhor. Cuidado quando você vai para a internet e difama uma autoridade. Cuidado com isso. A nossa Constituição Federal diz que a todos é dado o direito de livre manifestação do pensamento, de expressão, inclusive para criticar as autoridades. Mas isso é uma lei terrena. Cuidado com o que você vai falar na internet, nas redes sociais, quanto a autoridades. Porque você pode estar atraindo para si consequências terríveis. Porque por piores que eles sejam, eles foram colocados lá por causa da permissão de Deus. Por menos que você concorde com eles, eles estão lá, eles subiram ao poder porque Deus permitiu. A Bíblia é muito clara quando ela diz assim: não existe autoridade que não provenha de Deus. Toda autoridade foi dada por Deus. Quando você questiona uma autoridade, difama ela, você de alguma forma, ou eu, estamos tocando indevidamente em algo da parte do Senhor. E nós vamos colher o fruto disso. Então lembre-se, há uma responsabilidade grande. O mundo hoje, vou só colocar mais um dado sobre isso. O mundo hoje, nós estávamos conversando na nossa reunião de oração aqui, né? Estávamos eu, Moisés e o Zaqueu conversando sobre isso. O mundo hoje, ele tem um espírito que, digamos assim, paira sobre ele, do anticristo, mas principalmente um espírito maligno, que está pulverizando toda e qualquer noção de autoridade que os homens possam ter. E aí nós estávamos comparando. No meu tempo, não sou tão velho assim, mas no meu tempo eu morria de medo quando eu pensava assim: meu pai descobriu ou minha mãe vai descobrir o que eu aprontei. Eu morria de medo daquilo. Né? De ter que encarar meu pai, talvez tomar uma surra. Aquilo me dava muito medo. Eu tinha, então, respeito, eu tinha temor por aquela autoridade. Hoje em dia, o filho faz uma coisa errada e o pai vai consertar, vai exortar ele ainda vira para o pai e bate boca com o pai ainda, dizendo que o pai está errado, que o pai não entende ele. Essa é a geração de agora, irmãos. É a mesma geração que se levanta contra governos, é a mesma geração que se levanta contra qualquer tipo de autoridade. É a geração que nós temos agora. Não tem mais noção de autoridade. Não tem, seja na família, seja na sociedade, seja no trabalho. Servos, né, empregados, metendo o pau no empregador. Então, essa palavra autoridade, submissão, ela tem cada vez mais se perdido em meio ao mundo. E isso está acontecendo como um indício da volta do Senhor. Os homens nos últimos dias serão desobedientes. Isso a palavra, não vão se submeter a qualquer autoridade. Isso é o que a palavra nos traz. Né? Mas para a igreja do Senhor, para a casa do Senhor, um dos assuntos de suma importância, que nós saibamos nos submeter às autoridades que foram constituídas. Capítulo 3, verso 14. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para que não se tornem infrutíferos. Esse segundo versículo aqui que nós estamos lendo fala de obras, fala de serviço na casa de Deus. E aí são duas coisas interessantes aqui que eu quero destacar com os irmãos. Trabalhar a favor dos necessitados. Essa expressão aqui dos necessitados pode falar muito bem daquelas pessoas que estão passando por dificuldade. Então, assim, é da vontade do Senhor que a gente socorra pessoas que estão aí na rua, desabrigadas, passando dificuldades. Sim, isso é da vontade do Senhor. Nós, quando tivermos a oportunidade de fazer isso, façamos por aqueles que precisam. Tá bom? Então, esse é um ponto. Mas nós podemos usar essa palavra necessitados espiritualmente.
Quem são aqueles irmãos que estão enfraquecidos? Eles estão necessitados ou não? E nós podemos trabalhar por eles, ajudar aqueles irmãos principalmente. Compreendem? E aí o Senhor arremata dizendo assim: para que não sejamos infrutíferos. O que é ser infrutífero? É alguém que só se senta, ouve a palavra, levanta e vai embora. Ano a ano é assim: senta, ouve a palavra, levanta e vai embora. Não se engaja naquilo que é do Senhor. Senhor, onde eu posso te servir? Senhor, eu sou um membro do seu corpo e eu tenho uma função. Qual é a minha função? E eu quero servir o Senhor. Quero me engajar naquilo que é da tua vontade, Senhor, para que não sejamos infrutíferos. Veja que esse assunto infrutífero é algo também extremamente delicado. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 15. Diz assim a palavra, Evangelho de João, capítulo 15, verso 1. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, vamos parar por aí. O que significa isso? Ser infrutífero. Todo ramo, o Senhor está se referindo a nós, todo ramo que estiver em mim e não der fruto, veja o que o Pai vai fazer. Ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Irmão, você quer ser cortado ou você quer ser limpo? Ah, irmão, obviamente eu quero ser limpo. Então precisa dar fruto. Precisa se envolver no serviço também na casa de Deus. Não viver uma vida infrutífera. Passou-se 15 anos ouvindo a palavra, nada mudou. Uma vida infrutífera. Não apenas, aqui mais um detalhe, servir, frutificar, não é apenas no âmbito das reuniões da igreja. Lá eu sirvo, ligando lá as luzes, chego mais cedo. Eu sirvo lá na palavra, no instrumento musical. Frutificar é dentro da sua casa, dentro da minha casa, é no meu trabalho, é no seu trabalho, em todos os lugares, produzir frutos segundo o Espírito de Deus. Voltemos para Tito. Alguns cuidados pessoais da parte do Senhor para nós que estão em Tito também. Capítulo 2, verso 12. Isso precisa também ser colocado em ordem. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então nós devemos nos disciplinar para negar o que é da carne, as paixões desse mundo, que estão aí postas para nós, irmãos. O mundo está cheio de delícias, de prazeres, que Satanás está aí constantemente oferecendo para o povo de Deus. Vocês se lembram quando Israel foi liberto do Egito? Chegou a uma dada altura lá, eles tiveram com vontade de comer carne. O Senhor já estava alimentando eles com maná, mas não estava bom. Eles diziam assim: lá no Egito, nós tínhamos carne lá para comer. O que é isso? Paixões mundanas, necessidades mundanas. Cuidado, não me interprete mal. Não estou dizendo que você comer uma carne, um churrasco, é uma paixão mundana, não é isso. Mas é uma simbologia de que eles, estando experimentando de Cristo, eles tinham delícias que eles gostavam e amavam do mundo, naquela condição mesmo de escravos. E o que nós hoje, tendo experimentado de Cristo, ainda o nosso coração palpita pelas coisas desse mundo? Isso aqui ainda levanta a minha cobiça, isso aqui eu gosto muito ainda. Tomemos cuidado.
a fim, educando-nos, ou seja, todo dia a gente tem que se disciplinar a não ser dominado por essas paixões, não ser dominado por esses prazeres do mundo, mas viver de forma justa, de forma piedosa, até a volta do Senhor. Então, todo dia você precisa se disciplinar, se educar com respeito a essas coisas, né? A mim também. Verso 10, capítulo 3 de Tito, verso 10. Outro cuidado pessoal. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Haverão pessoas no meio do povo de Deus que elas têm uma facilidade muito grande de causar dissensão, divisão. E aqui nós temos que tomar cuidado, não é só entre nós aqui que nos reunimos nesse grupo de 30 irmãos aqui, mas pense no corpo de Cristo como a igreja universal, composta de todos aqueles que creem em Cristo segundo a sua palavra. Uma vez que nós pensamos nisso, existem aquelas pessoas que dizem assim, não, a salvação é só aqui, ó. Isso é ou não é um espírito faccioso, que atenta contra a unidade do corpo? Não, a verdade é só aquela que o irmão lá fala. Então o Senhor manda a gente tomar cuidado com pessoas assim. Porque, e além de tomar cuidado, ele fala, exorta essa pessoa uma ou duas vezes, ela não quer te ouvir, então se afasta dessa pessoa. Então todos os lugares, irmãos, não apenas aqui, mas todos os lugares que vocês estiverem ouvindo a palavra, que alguém disser, não, é aqui a placa tal, é aqui que você tem a salvação. Cuidado, irmão. Não receba esse tipo de palavra, porque isso atenta contra a unidade do corpo de Cristo. É só aqui que tem a verdade. Isso atenta contra a unidade do corpo de Cristo. Agora a gente só precisa tomar um cuidado sim o Senhor nos exorta a termos. Porque lá é dito assim, aqueles que creem em mim segundo as Escrituras. Porque existem lugares que pregam e que se creem em heresias, que aquelas pessoas não têm nenhum mínimo de fundamento, os elementos mais básicos são deturpados. E aí levanta um ponto de interrogação para nós. Será que é regenerado? Para que eu possa então estender a destra da comunhão para essa pessoa? Então, há um irmão que ele usa a seguinte expressão, não é todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, que são filhos de Deus. Então não adianta você colocar todos os gatos dentro do mesmo saco, vai dar briga. Tem que saber discernir pela palavra se aquela pessoa recebeu um ensino adequado para que ela pudesse ser regenerada, porque a libertação vem pela verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então tem grupos aí que creem na palavra totalmente deturpada, desde os elementos mais básicos. Por exemplo, existem grupos que não acreditam que Jesus é Deus. Dizem que Cristo é o primeiro criado por Deus, mas ele é uma criatura como nós. Irmãos, se Cristo não é Deus, e se nós não cremos assim, como é que nós vamos dizer que nós somos regenerados? Porque Deus é quem nos salvou. Então, é preciso fazer um alerta. Mas ter cuidado, aqui segundo Tito, evitar homens facciosos, homens que atentam contra a unidade do corpo de Cristo. Amém? Amém, irmãos. Então é isso que a carta de Tito nos traz de uma maneira mais sucinta, mais resumida, que podemos falar aqui neste momento. E eu gostaria então de fazer uma leitura também, como fiz de 2 Timóteo, de uma mensagem que está na carta de Tito, para que nós possamos encerrar. É dito assim: a fé é dos eleitos de Deus e não de todos. E todos esses eleitos são habilitados
a viver e a amar a ordem na casa de Deus, que provém do seu cabeça Jesus Cristo, que nos leva a ser apegados à palavra fiel e detestar a mentira, fazendo calar aqueles que pervertem a verdade, repreendendo-os severamente para que sejam sadios na fé. Pois todos temos que ter cuidado para, no tocante a Deus, professar conhecê-lo, entretanto, negá-lo por nossas obras. Quero destacar essa última parte aqui. A gente tem muita facilidade de professar com a nossa boca que cremos no Senhor, mas podemos, com as nossas obras no dia a dia, estarmos negando o Senhor. Segundo o parágrafo. Pelo contrário, devemos ser sadios na fé, no amor e na constância, ser mestres do bem e encorajar nossas irmãs a serem boas donas de casa, sujeitas ao marido, e nossos moços a serem criteriosos, e todos aqueles que são empregados serem obedientes aos seus patrões. Louvamos a Deus, pois a sua graça se manifestou salvadora a todos os homens, e somos encorajados todos os dias a renegarmos a impiedade e as paixões mundanas, para vivermos no presente século sensata, justa e piedosamente. Pois a benignidade de Deus se manifestou não por obras de justiça praticadas, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, segundo o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Enquanto aguardamos a vinda do nosso Senhor, Ele nos diz para sermos solícitos em toda boa obra, para não sermos infrutíferos e evitarmos homens facciosos, após exortarmos eles primeira e segunda vez. Amém?